Olá, estimados irmãos, vamos em nome do nosso amado Salvador Jesus e com o auxílio do Santo e Bom Espírito dar continuidade à nossa sétima lição, Tesouro Celestial, é o nosso título, e vamos estudar segunda-feira. O título é, segundo tópico, Resultado Diferente do Esperado. Pergunta A. Que princípio dado por Jesus é o segredo para uma vida mais feliz? Então, relatado no livro de Atos, capítulo 20, versículo 35, diz o seguinte: Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: mais bem-aventurado é dar do que receber. Então, qual é o princípio dado por Jesus? Muito mais feliz é aquele que doa do que aquele que recebe. Esse é o princípio que Jesus deixou para nós. Mas vamos ver aqui o comentário de Testemunho para a Igreja, volume 3, página 382, a Pena Inspirada traz para nós o seguinte: o princípio dos mundanos é obter o máximo dos itens perecíveis desta vida. O amor egoísta ao ganho é um poder que controla a vida deles. Mas a mais pura alegria não se encontra nas riquezas, nem naquilo que a cobiça sempre deseja, mas onde o júbilo reina e onde o amor altruísta é o princípio dominante. Existem milhares que vivem uma vida de indulgência e cujo coração está cheio de queixas. São vítimas do egoísmo e do descontentamento no esforço vaidoso de satisfazer a mente com indulgências. Mas a infelicidade se estampa no semblante e por trás dele há um deserto, porque sua jornada não é frutífera em boas obras. Na proporção em que o amor de Cristo preenche o nosso coração e nos controla a vida, a cobiça, o egoísmo e o amor à facilidade serão vencidos, e nosso prazer será cumprir a vontade de Jesus, de quem afirmamos ser servos. Nossa felicidade será então proporcional às nossas obras altruístas impulsionadas pelo amor de Cristo. Para o plano da salvação, a sabedoria divina designou a lei da ação e reação ao recompensar em dobro a obra de beneficência em todos os seus ramos. Aquele que doa aos necessitados abençoa outros e é abençoado num grau ainda maior. Deus poderia ter alcançado o seu objetivo em salvar os pecadores sem o auxílio humano, mas ele sabia que o homem não pode ser feliz sem participar de algum modo na grande obra na qual cultivaria a abnegação e a benevolência. Irmãos, nós devíamos ler isso todo dia de manhã. Seria muito bom para nossos ânimos, para o nosso espírito, para o nosso entendimento. Ter esse espírito altruísta, ser feliz doando. E não é só doar bens, é doar nós mesmos, né? É fazer com que possamos fazer os outros felizes e dessa forma obter a felicidade em dobro, como vem trazendo aqui a promessa, vem trazendo para nós. Mas se nós focarmos aquela necessidade de consumo, aquela necessidade de aquisição, aquela necessidade de ter, o que está escrito aí que acontece com as pessoas? Estão numa situação completamente caótica, mentalmente destruída, e vem ansiedades, vem já parte para o descontentamento completo, que gera às vezes depressões e tudo isso. Muitas vezes falta o quê? O princípio básico dado por Jesus, que é doar aos outros, né? Fazer com que os outros sejam beneficiados com a nossa presença, com o nosso espírito, com o nosso falar. E mesmo a nível financeiro e emocional, seja o que for, devemos doar. E dessa forma que a gente encontra e traz a felicidade para o nosso ser. Continuando a nossa lição. Pergunta B. Que apelo o Senhor nos faz para nos convencer a pôr em ordem as prioridades da vida? Então há um aqui apelo feito pelo próprio Jesus, relatado em por Mateus, no capítulo 6, versículo 19 e 20. E diz assim:
Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Então está aqui as palavras de Jesus para tentar nos convencer de que neste mundo não adianta estarmos aqui colocando o nosso coração, não adianta estar aqui amontoar coisas para poder nosso coração acabar se apegando a isso. Então, juntai tesouro no céu. E aí sim, lá traça, nem ouro, nem ferrugem, é um investimento vitalício, é um investimento, nem vitalício, é para sempre, é um investimento que realmente você faz e vai ter um retorno eterno. Portanto, está aqui a orientação divina. O Lar Adventista, página 370, traz ali uma frase: Deus ordenou que a doação se tornasse um hábito visando a neutralização do perigoso e enganoso pecado da cobiça. Contínua doação leva a cobiça à morte. Então, irmãos, se nós doarmos, se nós tivermos esse altruísmo de ajudar as pessoas, nós vamos simplesmente condenar aquele lado nosso natural, que o desejo da cobiça, da conquista, de ter mais, à morte. Vai afogar aquilo, né? Acabar com aquilo. Ainda, Parábolas de Jesus, página 374 e 375, traz o seguinte pensamento: quando as riquezas que a traça devora e a ferrugem corrompe se dissiparem, os seguidores de Cristo poderão se alegrar no tesouro celestial, as riquezas imperecíveis. Para aqueles que desperdiçaram os bens do Mestre, Cristo ainda dá oportunidade de garantir riquezas duradouras. Vou repetir a frase. Para aqueles que desperdiçaram os bens do Mestre, ou para aqueles que até agora não fizeram a doação, não fizeram o trabalho, não tiveram a levar almas, falar de Jesus às outras, não tiveram a tirar daquilo que Deus te dá de recurso financeiro para a causa do Mestre. Cristo ainda dá oportunidade de garantir riquezas duradouras. Deixe seus bens chegarem antecipadamente ao céu. Deposite seus tesouros ao lado do trono de Deus. Então, irmãos, uma nota pequena, ela realmente é assim, parece um vidrinho pequeno de perfume, né? Diz que os melhores perfumes vêm nos vidros pequenos. É uma nota pequena, resultado diferente do esperado. Aqui traz para nós um princípio que Jesus mostrou em Atos aqui na Terra. Ele não fez nada, absolutamente nada, em benefício próprio. Tudo que Jesus fez, tudo que ele viveu, tudo que ele andou aqui, as suas atitudes, foi em prol do semelhante. E traz aqui uma regra básica para nossa felicidade: doar, ir ter com as pessoas, porque o doar, às vezes a gente pensa sempre na oferta ou na devolução dos dízimos, que as pessoas pensam que o dízimo é até devolvido. Também é importante, também faz parte e é necessário para nós não nos apegarmos aqui às coisas terrenas. Mas o doar é muito mais que isso. O doar muitas vezes é você ter aquela capacidade de atender uma pessoa, de tirar o seu tempo para conversar com alguém, de tirar o seu tempo para animar uma pessoa e principalmente doar do seu tempo para falar de Jesus ao seu vizinho, ao seu colega de trabalho, ao seu amigo de escola, aquele que você encontra no autocarro, o taxista que você usou para deslocar de um lugar para o outro. Qualquer pessoa você pode falar de Jesus. O tempo é dado a todos. E depois os recursos que Deus nos dá através do trabalho, que é uma bênção, o dinheiro, que também é uma bênção para nós, e tem que continuar sendo uma bênção, e para evitar que ele se torne uma maldição, a partir do momento que a gente põe o coração nele, né, com amor ao dinheiro, a raiz de todos os males, para evitar isso devemos doar. Então que Deus nos abençoe, Deus nos ajude para que realmente possamos ser altruísta. Toda vez que a gente quiser algo muito caro, ou quiser uma conquista muito grande, vamos canalizar as coisas para as coisas sagradas. Não é pecado você ter um melhor casa, um melhor apartamento, um melhor carro, um melhor telefone, telemóvel em Portugal. Isso não é pecado, você ter coisas boas. Pecado é você, às vezes, não contribuir financeiramente para aquilo que a obra precisa. Pecado é você se apegar a essas coisas
e achar que isso é muito importante para mostrar aos outros que pode. Ou seja, o pecado está em colocar o coração nas coisas terrenas. Então, que Deus nos ajude a realmente ser altruísta, fazer a doação, que possamos neutralizar o perigoso egoísmo que tem no nosso coração, doando, seja o que for, mas que possamos fazer isso de forma bem altruísta. E apelo a você que está depressivo, a você que tem dificuldade, às vezes por dia ser carregado e pesado para você, falta felicidade. Comece a fazer um trabalho em prol de outras pessoas. Esqueça você, esqueça seus problemas. Vá cuidar dos problemas dos outros. Você vai ver quão rápido você resolve o seu problema. Porque a gente sabe que há partes químicas necessárias no cérebro para salvaguardar a pessoa dessas dificuldades mentais. Mas muitas vezes, para cultivar esses mesmos químicos, Jesus deu aqui uma diretriz muito simples. Quer ser feliz? Mais feliz é aqueles que dão do que aqueles que esperam conseguir ou receber as coisas. Que Deus nos abençoe e nos ajude a entender a necessidade de ser altruísta e de seguir o exemplo de Jesus, para que nossa vida seja melhor e possamos fazer o melhor bem possível a outras pessoas. Que Deus nos abençoe e dê sua graça para isso. Amém.